Juízes, 6º capítulo, versos 11 ao 24, diz assim a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito com uma arroba de farinha e fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje, o altar está em Ofra dos abiesritas. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. Você já deve ter lido ou ouvido, ou mesmo dito a seguinte frase: tempos fáceis fazem homens frágeis. Homens frágeis fazem tempos difíceis. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Essa frase não tem fim. Ela renova a si mesma. E tempos fáceis fazem homens frágeis. E homens frágeis fazem tempos difíceis. E tempos difíceis fazem homens fortes. E homens fortes fazem tempos fáceis. E tempos fáceis. Se eu pudesse escolher uma frase
para de algum modo resumir o que é o livro bíblico dos Juízes, eu escolheria essa. Porque o modo como o livro de Juízes nos é apresentado está construído, elaborado dessa forma. Esses ciclos, essas repetições. A frase que você vai ler o tempo inteiro no livro de Juízes diz mais ou menos assim: Israel pecou contra Deus, Deus o entregou nas mãos de algum inimigo. O inimigo fez um arraso em Israel. Israel clamou ao Senhor. O Senhor levantou alguém para ser líder de Israel. Esse alguém livrou Israel do inimigo e estabeleceu tempos abençoados por Deus. Mas essa pessoa morreu, foi esquecida, e Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou Israel nas mãos dos inimigos. E os inimigos fizeram um arraso em Israel. E Israel clamou ao Senhor. E o Senhor levantou um líder para liderar Israel. E esse líder livrou Israel das mãos dos inimigos. E reinou sobre Israel por um tempo. Mas morreu, foi esquecido. E Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ô, chateação. Incrível como nós somos afeitos, inclinados a certas repetições. Vale para a vida individual. A pessoa estava numa situação horrorosa, não aguentou mais, clamou a Deus. Deus entrou com o livramento. Tempos abençoados vieram. A pessoa se esqueceu de Deus. Se afastou dele. Voltou a viver tempos horrorosos. E aí clamou a Deus. E Deus teve misericórdia. A gente não aprende ao que parece. Seu filho é assim. Você repreende seu filho, disciplina seu filho, põe seu filho de castigo. Depois conversa com seu filho. Filho, você entendeu? Entendi, papai. Não dá 10 minutos. Ele já está precisando ser disciplinado outra vez. Um dia o meu pai perguntou para nós: vocês não entendem? E nós dissemos: entendemos. Então por que vocês continuam? Porque a gente gosta. Parece que o ser humano gosta de sofrer. Acontece que tempos difíceis acabam sendo instrumentos nas mãos de Deus para trabalhar em nós. Tempos difíceis são uma alternativa de Deus para a dureza do nosso coração, para a nossa inclinação ao mal, para essa nossa tendência a nos afastarmos dele. E quando tempos difíceis vêm, Deus trabalha em nós para que nós sejamos quem Ele quer que nós sejamos. Talvez haja pessoas aqui vivendo tempos difíceis. Eu quero dizer para você que está vivendo um tempo difícil, ou seja, em que área for, que Deus está no controle de todas as coisas. Que Ele age em todas as coisas com um propósito. Que Ele age em todas as coisas para o bem. E que, enfim, Ele fará algo extraordinário na sua vida. Isso é certeza. Isso é fato. Deus vai moldar você. Tempos difíceis são instrumentos de Deus para moldar alguém a quem Ele quer usar. Alguém com quem Ele quer fazer a diferença no mundo. Não tenha dúvida de que ao final de um processo delicado, difícil, você sairá mais forte. As provações, segundo a palavra, não existem e não nos vêm para nos destruir, mas para nos burilar, mas para nos moldar, para nos forjar numa forja superior. De modo que nós sejamos quem Deus quer que nós sejamos. Quando eu era jovem, eu tinha um amigo que tinha uma vidraçaria. E ele era muito simples, falava com muita simplicidade, dificilmente conjugava verbos,
e tempos verbais corretamente. Mas um dia ele me disse uma das coisas mais lindas que eu ouvi em toda a minha história. Ele disse: sabe, Marcelo, tudo é uma questão de que vidro você vai ser. Eu falei: é por quê? Ele falou: porque se for vidro de cozinha, vidro de banheiro, é pouco tempo de fogo. Mas se for vidro blindex, vidro de banco, vidro de lugar que é para ser protegido e seguro, aí é muito tempo de fogo. E eu pensei comigo naquele dia: que vidro eu quero ser? Sabedoria pura. Tudo é sobre que tipo de vidro você quer ser. Só que esse processo não é fácil. Esse fogo não é fácil da gente receber e aguentar. Quando eu leio o livro de Juízes, eu percebo que Deus estava trabalhando em Israel, mas também estava trabalhando na vida de algumas pessoas. E algumas precisavam desse trabalho de Deus até mais do que Israel precisava dessas pessoas. Um desses exemplos é Gideão. Gideão é um daqueles exemplos em que a gente diz: não era a obra que precisava dele, era ele que precisava da obra. Eu costumo dizer isso sobre Jonas, que não era Nínive que precisava de Jonas, era Jonas que precisava de Nínive. Uma das coisas que eu aprendi nos meus 40 anos de ministério, meu pai, é que não é o meu ministério que precisa de mim, sou eu que preciso dele. Se eu fraquejar, se eu falhar, se eu me ausentar, se eu sumir, se eu pecar, Deus terá outro para fazer o que precisa ser feito. Mas vai me fazer uma falta. Você não tem ideia do quanto meu ministério me abençoa na minha vida, no meu dia a dia, nas minhas escolhas. Às vezes não é sobre o quanto eu sou forte, firme, valente para enfrentar as tentações, é sobre o quanto meu ministério me protege. Quando a gente lembra quem é o Deus que a gente serve, a gente volta para o centro da sua vontade. Quem seria eu sem o meu ministério? Não tenho nenhuma ilusão, nenhuma fantasia de que o reino precisa de mim, de que a igreja precisa de mim. Ninguém precisa de mim. Eu não sou insubstituível. Nem minha mulher precisa de mim. Ela me ama. Ela quer que eu esteja por perto. Mas ela não depende de mim para ser ela, para ser quem Deus quer que ela seja. Ninguém é insubstituível. Se um dia você não estiver mais ocupando um lugar, esse lugar será ocupado por outro. Quando Judas fez o que fez, os discípulos disseram: vamos eleger outro conforme está escrito, ocupe outro o seu lugar. Ninguém é insubstituível, nem cônjuge. Morre para você ver. Tem gente que gosta de pensar que é insubstituível. Às vezes eu ouço na clínica pessoas que dizem assim: porque se não sou eu naquela casa... É que aqui não tem ninguém que fale isso. Sabe aquela irmã que diz: se não sou eu naquela casa, vive num chiqueiro, todo mundo se mata. Aí uma vez uma cliente minha falou assim: Marcelo, porque se eu morro? Eu falei: minha senhora, se a senhora morre, todo mundo vive. O risco é viver melhor. O marido é o primeiro que vive rápido. Em 6 meses está vivendo. E só não vive antes porque os filhos incomodam. Pai, a mãe nem esfriou. Ah, filho, não consigo ficar sozinho. O marido vive rápido. Ninguém é insubstituível. Eu sei que Deus não precisa de mim, mas eu me alegro
infinitamente pelo fato dele desejar me usar. Sou eu quem preciso. Não era Nínive que precisava de Jonas. Jonas precisava de Nínive. Não era Israel que precisava de Gideão. Gideão precisava dessa missão em Israel. Havia alguma coisa nele, sobre ele, que precisava ser trabalhada. E o texto que nós lemos é sobre isso. Sobre o que Deus precisa fazer na vida de alguém que, enfim, será uma grande bênção na sua geração. Na sua cidade, na sua casa, que seja. Porque certamente Deus quer usar você em algo que você hoje talvez sequer imagine. A questão hoje sobre esse texto é: eu quero ser quem Deus quer que eu seja. E por isso eu quero que Ele trabalhe em mim aquilo que precisa ser trabalhado. Quem diz amém para isso? Amém. Eu vou repetir para você digerir. Eu quero ser quem Deus quer que eu seja. Mas para isso eu preciso ser trabalhado naquilo em que Deus quer me trabalhar. 3 situações, 3 desafios, 3 áreas, 3 ações de Deus na vida de Gideão, em que Deus precisou trabalhar na vida de Gideão. Primeira, nostalgia, diga nostalgia. Deus precisa trabalhar na nossa relação com o nosso passado. Deus precisa trabalhar a nossa relação com a nossa história. Deus precisa trabalhar a nossa relação com o caminho que nós percorremos até aqui. Deus precisa trabalhar a nossa sensação de que a vida ficou para trás. Deus precisa trabalhar alguma saudade doentia que nós temos de um recorte da nossa vida que não vai voltar. Deus precisa trabalhar certa melancolia que nós carregamos no peito sobre decisões tomadas, experiências vividas, situações enfrentadas que não podem ser mudadas. Eu costumo dizer que são 2 lados de uma mesma moeda. A moeda da nossa dificuldade de lidar com o passado. De um lado, a nostalgia, e de outro lado, a sua irmã gêmea, a melancolia. Que é gêmea, mas não é igual, é um pouco diferente, não é univitelina, entendeu? Porque o que acontece? Quando você olha para o passado e ele não está resolvido, das duas uma, ou você tem o coração cheio de nostalgia, ou de melancolia, ou dos dois. O que é nostalgia? Nostalgia é saudade daquilo que já foi. E o nostálgico é aquele que diz: eu era feliz e não sabia. Quer reconhecer um nostálgico fácil? Ele gosta de dizer frases que usam a expressão "na minha época". Que época, meu filho? Uma vez na minha clínica, um menino de 30 anos falou assim: Marcelo, na minha época. Eu falei: que época, menino? 30 anos, que época você está falando? É o recorte, entendeu? É esse lugar da saudade. Ah, como seria bom voltar. O sonho do nostálgico é voltar no tempo e reviver alguma coisa. Melancolia é um pouco diferente. É da mesma ordem, mas é um pouco diferente. Se nostalgia é saudade daquilo que já foi, melancolia é saudade daquilo que nunca foi. E o melancólico é aquele que diz: ah, se eu tivesse.
Ah, se eu tivesse ouvido tal pessoa. Ah, se eu não tivesse ouvido tal pessoa. Ah, se eu tivesse feito essa escolha. Ah, se eu não tivesse feito essa escolha. O melancólico está sempre olhando para um ponto da sua trajetória em que tudo saiu do eixo e o sonho dele é voltar não para reviver, mas para reescrever. Você reconhece um melancólico porque ele fica fantasiando o tempo inteiro como seria a vida dele não fosse como é. E eu uma vez atendi um homem muito melancólico, que me disse a frase que resume um melancólico. E a frase é: meu sonho, Marcelo, era voltar aos meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Ô melancólico dos infernos! Eu brinquei com ele, falei, ia ser uma tragédia, irmão. Ele falou, por quê? Eu falei, bom, primeiro porque você não ia ter amigos. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você é chato. Você tem 60 anos, não gosta da vida, quer voltar no tempo com essa cabeça, ninguém vai te aguentar. Mas o pior não é isso, o pior é que você acha que vai resolver as coisas. E a chance de piorá-las é maior. Você realmente fantasia que se voltasse naquele ponto específico, toda a sua vida seria melhor do que agora. Não há nenhuma garantia disso. Nenhuma. Sabe aquele dia que você saiu para a direita e tudo deu errado, aí você fala, agora eu vou sair para a esquerda. Sai para a esquerda, é atropelado e morre. Quantas vezes tem que voltar no tempo para fazer esse negócio dar certo? O problema da melancolia é que ela se ressente de que um dia as coisas saíram do eixo, porque não há ninguém cuidando disso. O melancólico, no fim, é alguém que não acredita que Deus esteja no controle, que Deus atue em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Gideão era nostálgico e Gideão era melancólico. O anjo se aproxima de Gideão e diz, Deus é com você, guerreiro vitorioso. O Gideão responde, É a primeira palavra dele, Você falou, Gideão, postura, homem. Está envergonhando sua família? Que raio de resposta é essa? E ele continua, se o Senhor é conosco, por que não tem mais milagre? Por que a gente sofre tanto? Por que o modo como os nossos pais viviam a gente não vive? Por que a gente agora é abandonado? Por que os midianitas estão acabando com a gente? Por que nós estamos sofrendo o que nós estamos sofrendo? Por que o Senhor não nos livrou dessa invasão que agora nos faz chorar? Por que a gente teve que passar pelo que nós passamos? Olha o choro de Gideão, olha o lamento de Gideão. O Gideão não está olhando para o presente e muito menos para o futuro. Ele está olhando para o passado, um passado que não fecha, que não se resolve, que não passa. No meu livro Viver é uma Arte, eu tenho uma frase que há muitos anos me acompanha, e eu a digo há muitos anos, desde o início do meu ministério praticamente. Há 40 anos. Porque isso não vai passar. Se a certeza do futuro não iluminar o presente, as angústias do passado o encherão de trevas. Eu vou repetir para você digerir. Se a certeza do futuro não iluminar o presente, as angústias do passado o encherão de trevas. Gideão não tem nenhuma visão de futuro nesse momento. Gideão não tem nenhuma coragem no presente nesse momento. Onde que o anjo do Senhor encontra Gideão? Na terra dos abiesritas, debaixo da grande árvore de Ofra, num tanque de prensar uvas, onde ele está malhando trigo, com medo dos midianitas. O trigo era malhado em áreas abertas, a uva era prensada em buracos. Gideão está
malhando trigo no buraco, porque ele não quer ser visto pelos inimigos de quem ele morre de medo. Irmãos, isso aqui não deixa de ser irônico, porque é para esse sujeito que Deus diz: vai nessa tua força. Que força! Tem uma coisa sobre Deus que me alegra e deve alegrar você. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê o que está evidente. Deus não vê o que a gente mostra. Deus vê, quando olha para você, quem você pode ser nas mãos dele. Aleluia por isso. Isso é extraordinário. Você se olha no espelho e vê o que você vê. Você pode não gostar do que vê. E eu não estou falando só da sua estética. Estou falando do momento em que você está vivendo. Às vezes você se olha nesse espelho da alma e não gosta do que vê. Não gosta de ser você. Não gosta de viver o que está vivendo. Deus olha para você hoje, num dia como hoje, e Ele vê quem Ele pode fazer você se tornar. Alguns homens da Bíblia tiveram essa experiência da visão com os olhos de Deus. Um deles é um profeta que vivia em Jerusalém nos dias em que Jesus nasceu. O Evangelho de Lucas conta sobre ele. Ele estava em Jerusalém quando Maria e José chegaram para circuncidar e consagrar o menino Jesus. Ele tomou Jesus, bebê, nos braços. Jesus, bebê, olhou para o céu e disse: podes despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ah, se Deus abrir os seus olhos nessa noite, para que você veja tudo que Ele ainda pode fazer e vai fazer na sua vida. Você sairia daqui diferente, sem nostalgia, sem melancolia, sem essas algemas que prendem a um passado que não passa, sem ficar lamentando o que deu errado, sem ficar com esse saudosismo do que faz falta agora. A palavra de Deus é clara quando diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Emmanuel Levinas escreveu que o presente é começo puro. Jim Hansel escreveu que a boa notícia é essa, que a melhor fase da sua vida está pela frente. E o apóstolo Paulo também escreveu: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Quem quer dizer amém para tudo isso? Deus quer trabalhar em você a sua relação com o seu passado, para que você não seja mais refém dele, para que você não tenha mais uma visão equivocada de si mesmo e da sua trajetória, para que você não carregue mais um fardo pesado sobre os ombros. O seu passado não pode ser carga, o seu passado é só um caminho. É o caminho que te trouxe até aqui. Daqui, Deus pode levar você para onde Ele quiser. Ah, mas minha vida tem mais passado do que futuro. A de Moisés também. E Deus o levou para onde Ele quis. A de Abraão também. Mas Deus o levou para onde quis. Para Deus não há impossíveis, irmãos. Não há passado que não possa ser superado. Não há dor que não possa ser vencida. Não há tragédia que não possa ser o palco do nosso triunfo na presença de Deus. O nosso Jesus é aquele que venceu a morte. Não há inimigo que Ele não possa vencer. Deixa esse passado para trás.
Pare de ficar trazendo à tona toda hora, lamentando má sorte. Eu era feliz e não sabia. Por que minha vida foi virar isso? Comece a agradecer, comece a celebrar, comece a dar glória, comece a dizer para Deus: eis-me aqui, o Senhor transformará a sua biografia. E um dia você falará do seu passado com alegria, porque Ele testemunhará do quanto Deus é poderoso para transformar maldição em bênção. Me lembro uma vez que atendi uma mulher que havia perdido o marido fazia algumas semanas, ficou com um filho pequeno, tinha uma história de perdas, não tinha pai vivo, não tinha mãe viva, tinha perdido o irmão, e me contou sua história de abusos durante toda a infância. Foi estuprada repetidamente por um membro da família, sem que ninguém soubesse e viesse defendê-la. Quando ela me contou sua história, eu pensei comigo: como é que eu vou ajudar essa moça a ressignificar tudo isso? Eu não precisei, ela já havia ressignificado. Ela falou: hoje Deus me usa para dar palestras para crianças abusadas. E eu tenho sido convidada no Brasil inteiro para dar palestras e dizer para as crianças abusadas que Deus pode fazer algo lindo na vida delas, e que elas não são esquecidas, e que elas não estão perdidas, e que elas são amadas, e que elas ainda serão pessoas extraordinárias. Veja, ela não tinha nenhuma mágoa do seu passado. Pelo contrário, usava o seu passado para glorificar o que Deus havia feito na sua vida. Você não faz ideia de como Deus vai transformar o seu passado em um presente de testemunho e um futuro de frutos para a glória dele. Segunda atuação de Deus na vida de Gideão e na nossa vida, e que muitas vezes é efeito, resultado desse passado que não foi elaborado, ressignificado. E agora funciona como uma espécie de interdição no presente. Temor do futuro também. É o complexo de inferioridade. Diga, o complexo de inferioridade. O que é o complexo de inferioridade? Não é só, e preste muita atenção no que eu vou dizer hoje, não é só aquela sensação de que o outro é melhor do que eu, ou de que eu sou menor do que o outro, ou de que o outro tem mais qualidades do que as qualidades que eu tenho. É também aquela sensação de que a vida do outro é mais provida do que a minha, e de que o outro tem mais recursos à disposição para vencer as suas batalhas do que eu. Complexo de inferioridade é toda vez que eu me olho e tenho a sensação de que o que eu precisava ter nesse momento para vencer eu não tenho. E por isso eu saio atrás nessa corrida, e por isso eu saio em desvantagem na vida. Complexo de inferioridade é quando o time de futebol entra em campo e ele olha para o adversário e diz assim: não tem jeito de a gente ganhar, eles têm atletas estrelados, eles têm jogadores de times de primeira divisão, eles têm atletas que são pagos com salários milionários, não é possível a gente ganhar. Quando Moisés mandou os espias de Israel para espiarem a terra, eles voltaram dizendo: a terra é top, a terra é maravilhosa, a terra manda leite e mel, a terra é tudo que Deus disse, muito mais, só que nós encontramos gigantes. E nós parecíamos gafanhotos diante deles, isso aos nossos olhos e aos deles. A gente se via pequenos e eles nos viam pequenos também. Então não era só nós. Isso é complexo de inferioridade. Quando você tem aquela sensação de que não tem condições para ser o que você tem que ser. Então a mulher olha para o marido e diz assim: se eu tivesse outro marido, eu podia servir a Deus, mas com esse aqui não dá não. E um dia, falando sobre isso, eu falei assim para um conjunto de senhoras. Eu falei: irmã, você pode ser
quem Deus quiser que você seja, apesar desse marido. Ela falou: pastor, o meu o senhor não conhece. É o homem que olha para a sua vida e diz assim: ah, se eu tivesse dinheiro, aí eu ia poder fazer tanta coisa para Deus, mas assim, apertado, quebrado do jeito que eu sou, devendo do jeito que eu devo, não tem jeito. Tudo isso está debaixo desse guarda-chuva que eu estou chamando de complexo de inferioridade. Eu me sinto aquém, eu me sinto menor, eu me sinto inferior, eu não tenho as condições, eu não tenho recursos. É Moisés dizendo: eu não sei falar. É Jeremias dizendo: eu não passo de uma criança. É Pedro dizendo: aparta de mim, pecador. É Gideão dizendo, porque o anjo tem muita paciência com Gideão. Vai na tua força, varão valoroso. Aí Deus diz: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Gideão responde: de novo. Você fala: gente, Gideão geme demais. E aí Gideão diz assim, é sensacional. Gideão era espetacular. Pensa num homem valente. Porque ele diz assim: ah, Senhor, é assim, ó. Eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a menor do meu clã. O meu clã é o menor de Manassés, que nem tribo é. Porque você lembra que Manassés é uma meia tribo de Israel. A outra meia é Efraim, são as tribos dos filhos de José. Quando veio a divisão das tribos, não há uma tribo de José na Bíblia, embora todas as outras tribos levem os nomes de seus irmãos. Por quê? Porque com a bênção de José vieram as definições de que as tribos que levariam a história e o legado de José seriam batizadas com os nomes de seus filhos, Manassés e Efraim, os filhos que ele teve no Egito. Então, os judeus falavam na meia tribo de Manassés e na meia tribo de Efraim. Então Gideão está dizendo: eu sou o menor da minha casa é a menor do meu clã é o menor da minha tribo, e minha tribo nem tribo inteira é. Qualquer um de nós ia falar: o cara errado. Vamos pegar um da tribo de Judá, da tribo de Rúben, da tribo de Levi que seja, mas da meia tribo de Manassés, e esse clã, e essa família, e esse cara. Gideão não passaria num teste seletivo de empresa nenhuma. O que você sabe fazer? Nada. Você não sabe fazer nada, não. Mas assim, o que você aprendeu? Eu aprendi algumas coisas, mas meus irmãos aprenderam mais, mas mesmo assim eles também não sabem nada. De casa eu sou mais burro e meus irmãos são burros. Esse é Gideão. Complexado. Só que tem um problema com o complexo de inferioridade. Eu vou te explicar qual. Eu aprendi isso com Paul Tournier, que escreveu no livro Os Fortes e os Fracos, que os complexos de inferioridade são a pior expressão de orgulho. Como assim? Toda pessoa que se vê pequena, menor, aquém, no fundo, ela está com isso expressando sua insatisfação por não ter aquilo que queria ter. Quando você diz: eu não tenho dinheiro, no fundo você está dizendo: por que Deus não me dá dinheiro? Eu merecia mais do que estou recebendo. Então o complexado, na sua dor de complexado, na sua revolta pelo seu estado de inferioridade, está no fundo se queixando contra Deus, por Deus não lhe ter dado tudo que ele queria ter. Porque uma pessoa que tem menos, mas não é complexada, não reclama. Você não é rico, mas sai com um amigo rico, você conversa com ele de igual para igual, porque dinheiro não diz quem vocês são.
E você, de repente, está dando testemunho da sua fé para ele, e ele está em lágrimas na mesa, porque ele enxerga na sua vida o que ele não consegue reconhecer na dele. Então, o complexado não é complexado por não ter o que não tem, ele é complexado por não gostar de não ter o que não tem. Entendeu o raciocínio de Paul Tournier? No fundo, complexado é um revoltado. E ele tem raiva de sua condição. O jeito que Gideão responde não é humildade. Porque na humildade você diz: Senhor, eu tenho consciência que eu não tenho recursos e qualidades para oferecer, mas também tenho consciência de que se o Senhor está me chamando, o Senhor vai me capacitar. Gideão não é humilde. Gideão é debochado. Gideão é evasivo. Gideão não quer aceitar o desafio que Deus lhe está concedendo. O mesmo aconteceu com Moisés. Quando Moisés disse: eu não sei falar, ele não estava dizendo: Senhor, eu tenho dificuldades que precisam ser supridas. Ele estava preparando o caminho que começou quando ele diz: não vão me ouvir, passa por esse lugar em que ele diz: eu não sei falar, e termina naquele lugar de rebeldia onde ele diz: envia outro. E então Deus se ira contra Moisés e diz: eu não vou enviar outro, eu vou enviar você, e você vá e leve essa vara antes que eu fulmine você. Por que Deus se ira? Porque Moisés não está falando de sua condição menor por sentir que não pode ser útil, mas por sentir que não é justo ele não ter o que ele queria ter, porque Deus não lhe deu. Todo complexado, no fundo, é um murmurador. Deus quer trabalhar isso em você, irmão. Fazer você parar de reclamar da sua vida. Fazer você parar de ver ausências onde Ele está te mostrando presenças. Fazer você parar de ter pena de si mesmo. Irmãos, olhem na minha direção. Você não está autorizado. Olhem na minha direção. Você não está autorizado a ter pena de si mesmo. Você não é uma vítima. O seu nome está escrito no livro da vida. O Espírito Santo habita dentro de você e Deus age em todas as coisas para o seu bem. Você não está autorizado a ter pena de si mesmo. Estevão estava sendo apedrejado e não teve pena de si mesmo. José foi vendido pelos irmãos e não teve pena de si mesmo. Daniel foi parar numa cova de leões e não teve pena de si mesmo. Pare de reclamar da vida. Pare de se ver como um coitado. Pare de se comparar com os outros. Comece a agradecer e louvar. Comece a adorar a Deus. Diga: eis-me aqui. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E você vai ver. E por último, terceira área que Deus trabalha na vida de Gideão e quer trabalhar na nossa. Incredulidade, diga. Porque essa é a área mais profunda, eu diria. Então começa nesse lugar em que eu preciso vencer a nostalgia melancólica, a nostalgia de um passado que não passa e que funciona o tempo todo como prisão. Vem para esse lugar em que eu tenho que resolver quem eu sou, o que Deus me deu, o que eu tenho e o quanto eu posso ser quem Deus quer que eu seja, e vai então até esse lugar em que eu preciso decidir quem é Deus. Começa com esse lugar onde eu tenho que decidir o que é a minha história, passa por esse lugar em que eu tenho que decidir quem eu sou agora, e vai para esse lugar onde eu tenho que decidir quem é Deus na minha vida. Porque essa é a terceira questão com Gideão.
o anjo diz para o Gideão: Deus vai usar você para livrar Israel dos midianitas. E Gideão parece que começa a entender que a questão é séria. E Gideão faz o que nós chamamos de o começo das provas de Gideão. Em outros momentos na sua história, Gideão vai fazer provas com Deus. Note, não são provas sobre se Deus pode ou não fazer algo. São provas sobre se Gideão está entendendo direito o que Deus quer dele, ou não. Cuidado para não chamar incredulidade de prova. Quando Gideão diz, se és tu mesmo, ele não está questionando que Deus é Deus e que Deus pode fazer o que quiser fazer. Ele está questionando se ele não está, de repente, entendendo tudo errado. Então ele coloca uma questão para Deus, para o anjo do Senhor, que fala em nome de Deus com ele. Se és tu, espera aqui, para que eu tenha tempo de preparar uma oferta. Irmãos, isso aqui é espetacular. Porque se a prova atendesse à incredulidade, ela seria elaborada pelos lábios de Gideão nos moldes do que foi elaborada nos lábios dos exatores de Jesus, que disseram: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e livra-nos a nós também. É o tipo de prova que fica bem na boca do Satanás, quando ele diz, se és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Note, a incredulidade quer prova de poder. Gideão quer a prova de que ele não está entendendo errado. Então ele não pede uma prova de poder, ele pede uma prova de autoridade. Se és tu, que eu tenha tempo de te oferecer, que eu possa ir para minha casa e preparar uma oferta para ti. Isso aqui é extraordinário, irmãos. A incredulidade começa a ser vencida quando você não está preocupado em saber se Deus pode ou não fazer alguma coisa por você, ou se Ele vai ou não fazer alguma coisa por você. É se você pode entregar algo nas mãos dEle, na certeza de que Ele vai tomar a sua vida nas mãos. Você entende isso? Não é sobre se tu és Deus, me dá um emprego. Não é sobre se tu és Deus, me dá uma família. Não é sobre se tu és Deus, me tira dessa. É se tu és Deus, que eu consiga te adorar, como eu sei que tu mereces ser adorado. Porque eu tenho certeza que quando eu me constituir num adorador fiel, coisas extraordinárias vão acontecer. E aí o anjo do Senhor diz, eu vou esperar, vá preparar a oferta. E aí Gideão vai preparar uma oferta. E aí Gideão traz a oferta. E aí Gideão coloca a oferta diante do anjo, e o anjo diz, coloca sobre a rocha. E Gideão coloca sobre a rocha, e o anjo toca com o cajado que ele tem nas mãos, e um fogo consome a oferta. E Gideão diz, Deus estava aqui. Deixa eu dizer, quando você começa a vencer a incredulidade na sua vida, quando você se torna capaz de dizer, em meio a qualquer circunstância, Deus está aqui e eu posso me entregar nas mãos dEle agora. É aqui que tudo muda. O problema é que a gente não olha para quem é Deus, a gente olha para o tamanho da luta. É bem a metáfora que Pedro ajuda a construir, a criar, a estabelecer, quando ele quer descer do barco para andar sobre as águas com Jesus. Essa experiência de Pedro funciona para nós em relação a tudo. Porque ele desce do barco. Eu não sei você, eu não desceria. Pedro não teve fé. Você desceria?
João não desceu, Tiago não desceu. Judas aproveitou que estava todo mundo olhando Jesus e roubou alguma coisa ali. Ninguém desceu. Pedro desceu. Só que quando Pedro desceu, aconteceu com ele o que acontece com a gente. Essa inclinação, essa tentação, essa lógica de focar nas circunstâncias. Todos nós fazemos isso o tempo inteiro. Quem desce e quem não desce. Quem não desce porque está olhando as circunstâncias. Quem desce, desce porque ainda não reparou nelas. Assim que repara, se arrepende de ter descido. E começa a naufragar. O texto diz, ele tirou os olhos de Jesus e colocou nas ondas, nos ventos, no mar. E começou a naufragar. E quando ele diz, mestre, socorre-me, diz a Bíblia que Jesus o tomou pela mão. Essa mão estendida que diz, toma-me. Essa é a grande questão sobre o clamor, sobre a oração, sobre a entrega. É essa mão que se estende e diz, Senhor, nesse momento eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, mas toma-me. E Ele nos toma. E nos faz entrar a salvo. E acalma o mar. E acalma os ventos. E faz cessar a tempestade. É sobre erguer a mão e dizer, Senhor, eu me entrego. Não é sobre o que eu passei. Não é sobre o que eu tenho ou não tenho. É sobre quem Tu és. E sobre o fato de que nesse momento eu me entrego diante de quem Tu és. Porque sei que o Senhor não rejeitará a minha oferta. Feche seus olhos.